Shell Box usa a digitalização para descomplicar a jornada das pessoas em movimento, com foco na experiência do usuário e construindo um relacionamento cada vez mais humano. Para falar sobre muito além do abastecimento, o Shell Box descomplica a jornada das pessoas em movimento, nós convidamos ela, que é Head de Grow, responsável pela plataforma de clientes da Raizen, com foco no olhar com o cliente de ponta a ponta, tanto nas plataformas digitais da Shell Box e Shell Box Empresas, quanto na experiência nos postos, consolidando o mindset na centralidade do consumidor. Nós convidamos ela, Larissa Raposo, Head de Grow, plataforma de clientes Raizen e Shell. Seja muito bem-vinda, Larissa. Olá, prazer estar aqui com vocês hoje. A palavra está contigo. Boa palestra. Obrigada. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre como que o Shell Box descomplica essa jornada das pessoas em movimento e em quais pilares a gente se apoia para fazer isso. E espero que essa troca seja bem legal e consiga trazer várias informações interessantes para a gente refletir sobre. Bom, primeiro de tudo, como já foi apresentado, eu sou a pessoa responsável pela plataforma de clientes na Raizen. A plataforma de clientes é uma estrutura que a gente se propõe a olhar de ponta a ponta o nosso consumidor. A gente está num negócio que ele é B2B2C, ou seja, a gente tem o nosso revendedor ali nos postos Shell, antes de chegar no nosso consumidor final, e através do Shell Box a gente consegue fazer essa conexão e a plataforma de clientes cuida de toda essa relação que a gente tem, seja na parte de growth, seja nos projetos de inovação, na jornada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Além disso aí, eu estou há uns 10 anos nessa estrada de marketing e inovação, olhando sempre pelo ponto de vista do consumidor. E, muito importante, eu sou a mãe do Henrique, porque quando a gente começa a olhar sempre pelo ponto de vista das pessoas, a gente entende que as pessoas são muito mais completas do que só o crachá. E até por isso, quando eu vou falar, me apresentar em fóruns como esse, eu trago o meu crachá, mas eu acho que a gente tem que sempre fazer essa reflexão que as pessoas são completas. Então, além de tudo isso que eu faço na pessoa jurídica, eu também tenho um papel super importante aí na pessoa física. E a gente educar esse olhar para olhar as pessoas como um todo, eu acho super importante e a gente exercita isso aqui dentro de casa também. Bom, primeiro, quem é a Raizen, quem é a Shell Box de fato? Comecei falando um pouquinho ali que a gente tem essa conexão com o nosso consumidor final através desse processo B2B2C, mas a Raizen é uma empresa integrada de energia, licenciada pela marca Shell aqui no Brasil. A gente tem esse produto Shell Box já há 5 anos, na verdade a gente fez aniversário na primeira semana agora de outubro, então a gente se propõe a transformar essa experiência que começa com o pagamento do combustível, mas nossa missão, nosso propósito é ir muito mais além do que isso e descomplicar essa rotina das pessoas, a jornada das pessoas em movimento. E hoje, quem já é consumidor aí da Shell e usa o Shell Box, sabe que o nosso processo de pagamento, de abastecimento pelo aplicativo é super fluido. Você pode fazer tanto a compra do combustível quanto em lojas de conveniência da Shell Select, forma super segura, 100% digital. E a gente cada vez mais vai estar presente nessa jornada para descomplicar, assim como a gente descomplica o abastecimento. Bom, falei um pouquinho lá no início da plataforma de clientes, mas esse é o nosso framework. A gente acredita que a atuação de growth ela é integrada, então a gente trabalha sim o funil com as etapas de aquisição, conversão, retenção, até nesse ciclo de rentabilização e monetização da nossa base, mas a gente entende que tem um trabalho de CX que é super importante, ele permeia todo o processo como um habilitador para tudo isso, assim como a gente tem um olhar também que ele é cross todo o funil de fidelização, de como a gente usa as alavancas de fidelização durante todo o processo de transição das etapas. E também, em paralelo a todo esse
ecossistema de trabalho, a gente tem os projetos de inovação que eles sempre surgem da jornada do nosso consumidor. A gente tem um trabalho de mapeamento de jornada do consumidor ativo e utilizado como ferramenta estratégica. E os projetos de inovação, eles nascem de fora para dentro. Então, isso tudo está nessa estrutura que traz a visão única do consumidor, dissemina esse mindset consumer-centric, que é super importante para a gente conseguir mobilizar e tracionar o produto nesse momento, faz a gestão desse ciclo de vida e traz a inovação como protagonista nesse processo. Bom, falei para vocês que o Shellbox fez aniversário na primeira semana, então são 5 anos aí de crescimento, e a gente já está em mais de 3.500 postos, mais de 500 lojas Shell Select, e a gente quer tangibilizar cada vez mais esse propósito de descomplicar a rotina das pessoas em movimento. A gente vai contar agora um pouquinho de como a gente faz isso de fato e dos nossos 4 pilares estratégicos de atuação quando a gente fala dessa plataforma de clientes. Bom, a gente pauta a nossa atuação muito nesses 4 pilares. O primeiro, que é a marca e comunicação consumer-centric, e aí eu vou passar por cada um deles com exemplo de como a gente tangibiliza esses pilares na prática. O segundo, que são os dados como aliados da melhor experiência. O terceiro, as alavancas de aquisição, fidelização e engajamento, que a gente nunca pode perder de vista. E, por último, a gente tem que ter uma obsessão por entender e facilitar a rotina do nosso usuário. Quando a gente fala de marca e comunicação consumer-centric, aqui a gente está olhando muito para 2 pontos que são latentes no nosso dia a dia e que pautam grande parte da nossa atuação. Um que é a humanologia, que é a tecnologia a serviço de humano. Quem acompanha aí a Shell deve ter visto há um tempo atrás a nossa campanha que lançou esse conceito, inclusive, para o mercado. A gente não trabalha isso só como algo interno. A gente entende que é uma forma de pensar, a nossa forma de fazer. A gente quer olhar para as pessoas, a gente entende que a tecnologia é sempre habilitador, mas as relações são humanas. Então, a gente fala que tudo que a gente coloca na rua, tudo que a gente pensa, tem muita humanologia ali dentro, tem muita humanologia no processo. E a visão do ciclo de vida com as ações segmentadas, porque a gente entende que cada vez mais a gente tem que se colocar no lugar do usuário e tem que dialogar com ele no momento certo, do jeito certo, com a mensagem certa e a forma correta de alavancar ele ao longo da experiência com a gente. Um exemplo do que a gente fala de humanologia e de descomplicar a rotina, independente do cenário que a gente está vivendo, foi quando a gente teve o início da pandemia, que a gente tinha a nossa estratégia de atuação, toda a nossa campanha, nossos impactos, e a gente foi surpreendido por um acontecimento que ninguém esperava, mas a gente, com essa mentalidade de sempre se colocar no lugar do outro, de entender o que está acontecendo e de ter um apelo super humano, a gente lançou o Abastecidos de Cuidados, que entendia esse momento e entendia o nosso papel nesse descomplicar essa rotina, que vai além do digital, mesmo o Shellbox sendo um aplicativo digital. A gente sempre pensa como Shell como um todo, porque é uma unidade, para o usuário é uma unidade, então o usuário ia abastecer, a gente fez a distribuição de álcool 70, a gente teve o cuidado com o time do posto, distribuição de máscara, treinamento de como se prevenir, como ajudar o nosso cliente, como fazer que tudo fosse muito seguro, rápido, e alavancando o Shellbox para esse pagamento rápido, fácil, sem contato, inclusive nesse momento que o contato tinha que ser cada vez mais restrito. Então, esse mindset integrado, trazendo a humanologia em todos os pontos, é o que a gente busca e se posiciona.
Quando a gente fala de ciclo de vida, a gente está se colocando muito na posição de identificar essa jornada dos nossos consumidores e segmentar cada vez mais, personalizando essa comunicação multicanal nos momentos certos. Então, para a gente não importa se o usuário prefere um e-mail, um push, um SMS, a gente vai sempre buscar o canal de preferência, o momento certo, com a mensagem que faz mais sentido dentro do ciclo de vida dele. Então, a gente tem uma série de impactos que, desde o momento de boas-vindas até o momento que a gente entende que é o momento ótimo para ele indicar o uso desse aplicativo para outra pessoa e ele ganhar um benefício, a pessoa também, ou até um momento que a gente entende que faz sentido no ciclo de vida dele a gente ofertar um produto premium, que é a nossa família Shell V-Power, e ele sair do consumo da gasolina comum, por exemplo, até o momento que ele se torne nativo por algum motivo, seja porque ele esqueceu que a gente existe ali, em momento de pandemia, imagina, você sai menos com o carro, e a gente é um aplicativo que hoje tem uma janela de oportunidade durante o abastecimento, mas como é que a gente se torna, entende esse ciclo de vida do usuário e se torna presente, e talvez até encara essa reativação como uma primeira compra de novo e recomeça esse relacionamento. Então, isso tudo, hoje, a gente tem um olhar muito estruturado e se tornou uma das nossas prioridades para conseguir entender e se relacionar, tornando isso de mais qualidade ao longo do tempo e aí engajando mais a base e tudo mais. Bom, o segundo pilar são os dados como os nossos aliados da melhor experiência. Então, a gente está falando de usar os dados para segmentar melhor e usar o Progressive Profiling para trazer outras questões além dos dados transacionais, do que a gente tem na nossa base, mas a gente co-criar com o cliente essa progressão da nossa segmentação. Falando do primeiro ponto da segmentação, com base no que a gente tem dentro de casa, a gente optou por fazer uma segmentação com base na RFM, que é a nossa recência, frequência e margem. Então, a gente tem estruturado, inicialmente a gente estruturou 12 segmentações fixas com base na RFM, que já dava muita margem para a gente segmentar muito do que a gente comunicava, tanto para reativar, quanto fidelizar, quanto recompensar os nossos clientes. Mas a gente sentiu a necessidade de ir além. A gente fez uma evolução dessa RFM que nos possibilitou infinitas segmentações e a gente trabalhar de fato com essa customização no modelo vivo. Os dados, a gente tem que trabalhar cada vez mais a inteligência para co-criar, entregar para o cliente esse valor. Então, esse modelo vivo, ele evolui com o tempo, ele tem a base no comportamento desses clientes, mas ele também traz algumas análises preditivas que ajudam a gente a se antecipar a alguns acontecimentos nesse ciclo de vida do nosso cliente, como a análise preditiva de churn. Isso ajuda muito quando a gente vai fazer toda essa estratégia de relacionamento e o que a gente vai dar de benefício, o que a gente vai dar de recompensa em cada um dos momentos. E o Progressive Profiling, que é o complemento perfeito à análise desses dados que a gente tem em casa. A gente começa a trazer o nosso consumidor para um diálogo, a gente começa a conversar com ele para aumentar esse conhecimento sobre o comportamento dos usuários, com dados que habilitam estratégias futuras, que habilitam a gente conhecer mais esse consumidor num nível muito mais pessoal, individual, com uma personalização que vai além dos dados transacionais, para a gente conseguir usar isso no momento certo. Então, a gente chama o consumidor para conversa e a gente tem uma adesão muito significativa e um engajamento, a gente começou a perceber o engajamento muito maior quando a gente começou a aplicar essas regras de Progressive Profiling dentro da nossa base de clientes ativos. Bom,
Nosso terceiro pilar são as alavancas de aquisição, fidelização e engajamento. Aqui a gente tem um foco muito grande, principalmente quando a gente fala no Shell Box para consumidor final, que é o nosso Shell Box B2C, que todo mundo conhece quando vai abastecer no posto. A gente também tem o Shell Box B2B, que é o Shell Box empresas para gestores de frota, mas aqui a gente, com foco maior no nosso consumidor final, a gente acaba olhando muito para o digital, o que a gente consegue alavancar no digital e tudo mais. Mas a gente começou a ver cada vez mais que era necessário a gente ter uma estratégia integrada de aquisição. A gente vê muito valor de utilizar esses 3.500 postos que a gente tem e integrar cada vez mais como é que a gente mobiliza para que esse consumidor passe pelas etapas que a gente quer conduzi-lo. Então, além dessa estratégia de aquisição integrada, a gente começou a ter um outro olhar para as nossas plataformas promocionais. Hoje a gente tem uma das maiores plataformas promocionais do Brasil e a gente começou a olhar mais sobre isso, pelo ponto de vista do Shell Box. Além de utilizar as alavancas de otimização com base em dados, que vão muito além do CAC, que o CAC acaba sendo aquele indicador que todo mundo dorme e acorda olhando, mas a gente acredita que tem tem muita coisa que a gente pode fazer além do CAC, principalmente trazendo um comportamental. Então, um exemplo super recente de aquisição integrada é o que a gente fez com a Menos 15, que eu acho que todo mundo que foi no posto Shell deve ter visto, o nosso impacto combinado com ponto de venda, uma comunicação online que trazia o benefício exclusivo, porque a gente tinha que entender que no digital a gente precisava ter um outro apelo, e entendendo também quais as alavancas que a gente precisava no digital enfocar, que era diferente do impacto combinado com ponto de venda, por exemplo. Sobre a plataforma promocional, até estou trazendo para vocês aqui em primeira mão, porque a gente está lançando hoje a nossa nova onda de promoção, Junte e Troque, que a gente tem aí uma plataforma que atinge mais de 10 milhões de participação, mais de 500 mil pessoas premiadas, e toda a experiência de troca acontece dentro do aplicativo, com as conchas que você vai acumulando pelos abastecimentos e a escolha de qual produto você vai trocar, desde o mais aspiracional, que é a nossa Party Box, que uma caixinha karaokê e tudo mais, até as mochilas, que são campeões de pedidos que a gente recebe, todo mundo quer mochila, até os copos, que são o apelo colecionável. Sobre as alavancas de otimização, que eu falo que a gente vai além do nosso custo de aquisição, é porque a gente precisa também olhar para a questão do cliente, qualidade do cliente. Para isso, a gente desenvolveu ferramentas de otimização de investimento com base nesses resultados de mídia, mas também do comportamento do cliente, que acabaram potencializando a nossa alocação de investimento com impacto direto no nosso CPA, por exemplo. A gente implementou essa ferramenta recentemente e, em comparação com abril, a gente já teve uma redução de mais de 20% do nosso CPA. E tudo com base também na qualidade do cliente que a gente adquire. Bom, o último pilar é entender e facilitar a rotina. Então, o mapeamento da jornada do consumidor, mapeamento de tendências e parceiros trazem esse entendimento e essa facilitação de forma muito tangível para o nosso cliente. Quando a gente fala de mapeamento da jornada do consumidor, a gente está falando de usar isso como uma ferramenta estratégica que vai ser a espinha dorsal para a tomada de decisão. E a gente entendendo quais são os pontos de contato, as janelas de abastecimento e também o entendimento do comportamento dessas personas que a gente mapeia. Quando eu falo do hub de tendências, a gente tem uma estrutura aqui dentro que fica só olhando para frente, entendendo o que está vindo de tendência, entendendo o que está vindo de, principalmente, tendências de comportamento. Nova economia da passagem, renascimento da cultura do passeio, isso traz alguns fatos que fazem a gente tomar algumas decisões
e implementar no relacionamento com a nossa base, nas etapas do funil que a gente vai trabalhar com essa base e em tudo que eu falei até agora. E, por último, os parceiros, porque a gente entende que a experiência acontece de uma forma muito mais completa que só o uso dentro do nosso aplicativo. Então, a gente também tem parceiros que possibilitam que use o Shellbox no aplicativo deles. Isso aumenta a nossa capilaridade, aumenta a nossa penetração e a gente consegue estar presente em outros momentos da jornada do nosso consumidor. Bom, esses são os 4 pilares que sustentam essa nossa atuação e a gente vê que os pilares integrados geram resultado. Hoje a gente já tem 4 vezes mais clientes ativos desde antes da gente implementar essa estratégia. A gente aumentou 7 vezes mais as transações no aplicativo, a gente lidera o número de downloads na Play Store no segmento de postos de combustíveis e a gente é top of mind no app de combustíveis, que a gente conseguiu colocando tudo isso para funcionar em conjunto. E aí, gente, o último convite, quem ainda não for usuário do Shellbox, a gente convida vocês a baixarem o aplicativo, usarem o código -25 para vocês terem 25 centavos por litro nos 4 primeiros abastecimentos e testarem a nossa solução. E eu tenho certeza que vocês vão entender tudo que eu contei aqui na pele. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação, Larissa. Que palestra gostosa de ouvir, com tantas coisas para passar. Muito obrigada. Inclusive, alguém tem alguma pergunta para a Larissa? Pode levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Não? Mas o Eric tem. Pode falar, Eric. Eu tenho porque eu sou fã. Ela falou que está há 5 anos com o Shellbox. Eu acho que eu sou daquela época, né? Hoje, 5 anos é falar daquela época, né? Que eu uso bastante Shellbox. Aquele negócio de o homem que ama o carro, né? Que ele abastece no mesmo posto, com o mesmo frentista, com a mesma gasolina e ganha ponto, né? Que eu acho que isso que é legal. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria que você falasse, que você deixou para o final, mas essa questão da fidelidade, Larissa. Você disse que fez essa questão das parcerias e acho que uma das coisas que a gente vê hoje é que a gasolina tá cara, né? E se você tem como pegar pontos, né? Isso é essencial. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da fidelidade e também dos prêmios, né, que vocês colocam. Também já troquei caixinha de som, fone de ouvido. Sou realmente um usuário. Podem fazer um UX comigo aqui que eu vou saber. Perfeito, você é usuário padrão. Gosto assim, que já conhece tudo. A gente vê muito valor nas estratégias de fidelização que a gente tem hoje no aplicativo. Hoje a gente tem 2 que são muito fortes. Uma que é a nossa plataforma promocional, que é a troca de conchas por produtos. Então, conforme você abastece, você ganha algumas conchas que você pode trocar pelos produtos, como a caixinha, o fone que você já trocou. E a outra é que você ganha pontos a cada abastecimento. Mesmo que você ganhe concha para trocar produto, você também ganha pontos, que se você olhar lá na home do aplicativo, é nosso Pague e Ganhe. E você acumulando esses pontos pode trocar por milhas, e aí você troca lá nas Miles, ou você pode trocar por desconto direto no seu próximo abastecimento. A gente vê que isso é muito aderente à fidelização e é um item de engajamento muito importante. Essa dinâmica de pague e ganha, ela existe desde que a gente criou o aplicativo. A dinâmica das conchas, ela existe há mais ou menos 1 ano, um pouquinho mais recente, e a gente entende que esses 2 combinados são uma potência para fidelizar, porque não é só o ponto, não é só a milha, mas é também o produto, e a gente cada vez mais presente nesses outros momentos, não é só na janela de abastecimento, mas nos outros momentos da vida do nosso consumidor. E quando a gente fala ainda da conexão com os parceiros, fica ainda melhor, porque além de tudo, toda essa experiência que você tem dentro do nosso aplicativo, os parceiros, eles cada vez mais estão comprados, estão junto com a gente para dar cada vez mais benefícios dentro da experiência deles, facilitando esse dia a dia do usuário que quer consumir pelo Shellbox, que vê valor e que quer se relacionar com a gente.
Perfeito. Nossa, isso é muito interessante mesmo, né? Principalmente quando a gente fala de gasolina, que toda semana a gente está ali colocando e vê aqueles pontinhos subindo, ou a gente vendo realmente a vantagem é muito bom. Muito obrigada, Larissa. E para vocês que estão em casa, não deixem de avaliar a palestra dela, é importante para ela e para a gente também. Larissa, volte sempre, viu? Obrigada, gente. Um prazer estar com vocês. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!